Então vamos lá, pessoal, continuando nossa resolução de exercícios. Vamos agora para o terceiro exercício, também do Enem. Notem que nós vamos gastar mais tempo interpretando o enunciado do que calculando. É uma característica da prova do Enem. Mais uma vez, você não pode ler, depois ir para uma segunda, terceira, quarta leitura. Já tem que ir lendo, anotando o que é relevante de informação matemática, para depois resolver. Você ganha tempo com essa estratégia. Terceiro exercício diz assim: em um município foi realizado o levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. E te passo uma tabela. Deixa eu baixar aqui para nós visualizarmos a tabela. Veja aí no seu PDF, que foi disponibilizado nos grupos oficiais do Alfa de WhatsApp, ok? Então eu vou ter as seguintes informações. Ano, quantidade de médicos. Em 1980, nesse município nós tínhamos 137 médicos. Em 1985, 162 médicos. Em 1995, 212 médicos. Em 2010, 287 médicos. A tabela da prova do Enem te oferece essas informações. Okay? Na aula teórica eu te falei sobre a parte algébrica da função afim, mas citei também que os coeficientes angular e linear são termos da geometria analítica. Portanto, nós também vamos conseguir calcular esses coeficientes através de relações envolvendo a geometria analítica. Uma delas eu vou te explicar daqui a pouquinho para esse exercício do Enem. É válido. Quanto mais carta na manga nós estivermos, né, na hora da prova, melhor. Então, bora lá. Vou baixar a tabela. Bora continuar a nossa leitura do exercício, já mostrando também as alternativas. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão, em longo prazo, do número de médicos desse município. Então, tendência é que o número de médicos aumente, que é o que está acontecendo, né? Ano após ano a gente vai aumentando o número de médicos. Está aumentando, está crescendo. Já é uma dica do comportamento dessa relação matemática, um comportamento crescente. Continuando o enunciado, né? E aí vem, né? Seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Então, nesse quadro aqui, pessoal, o comportamento é linear. Para tudo, presta atenção. Se no enunciado aparece a expressão linear, o que significa linear? Linha, ok? E a linha é uma reta. Reta é gráfico de uma função afim. Então, é a grande dica também para a prova, qualquer processo seletivo que você faça, tá? No exercício anterior, nós trabalhamos um núcleo variado e um núcleo constante. Quando aparece no enunciado a expressão linear, essa expressão libera o estudo da função afim, porque linear vem de reta e reta é gráfico da função afim. Ok, aluno? Ok, aluna? Então já sabe que vai mexer novamente com a tua amiguinha função afim. Bora logo colocar a função afim. Núcleo variado, núcleo constante. Ok? Continuando o nosso enunciado. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Né? Ou seja, em 2040, quantos médicos vão existir nessa cidade? É a pergunta da tua questão, ok? Então a gente vai ter que adaptar essa tabela à estrutura de função afim, porque no enunciado o cara te diz que o crescimento é linear. E já sabe que é linear crescente. Se é linear crescente, qual é a condição para que uma função afim seja crescente? O angular precisa ser um valor positivo. Lembrando que o nome dele também é taxa de variação ou taxa de variação média. Aluno e aluna, eu tenho aqui que adaptar quem é imagem e quem é domínio na tua função. Presta atenção numa coisa. Toda questão de função vai girar em torno dos coeficientes. Os 3 primeiros exercícios resolvidos na aula anterior. Nós precisamos sempre determinar quem eram os coeficientes. Exercício anterior, aula de hoje. Novamente eu precisei ter uma estrutura de coeficiente, né, do gerente e dos demais funcionários. Coeficiente angular, né, e coeficiente linear.
Próximo exercício, coeficiente. Outro exercício que vem depois, coeficiente também. E o próximo, coeficiente. E outro, coeficiente. Entendeu? É o famoso raciocínio Teletubbies. De novo, de novo, de novo, de novo. Não muda a função afim, tu precisa definir coeficiente angular e coeficiente linear. E como é que o aluno diz que a matemática é difícil? Uma coisa que não muda. Bora continuar o nosso exercício. Se eu preciso ter os coeficientes, tem que adaptar aí quem é imagem e quem é domínio. Tá bom? Então, essa estrutura aqui, a quantidade de médicos eu vou chamar de imagem. Ok? E a referência para ano, nós vamos chamar de domínio. Tá bom, aluno? Tá bom, aluna? Tranquilão? Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho a primeira informação numérica em 1980. Se ano é o domínio, estou chamando essa informação de x1. Automaticamente a quantidade de métricos eu chamarei de y1. Tu tem tanta informação aqui, cara, né? Dá para brincar com esse exercício, fazê-lo de várias maneiras, inclusive, tá bom? Eu adotei uma metodologia aqui, me acompanha. Segunda informação. Se é a segunda informação, aqui eu vou chamar de x2 e aqui eu vou chamar de y2. Preciso definir os coeficientes. Eu só saio do lugar em uma questão envolvendo função afim se eu tiver os coeficientes. Bora lá. Professor, como é que eu encontro o angular? Várias maneiras, e aqui eu estou te trazendo pela geometria analítica. Por geometria analítica, eu vou calcular através do quociente das diferenças, tá bom? Da variação. Obviamente isso aqui é uma fórmula que você vai ter que confiar no que eu estou te falando, mas na aula de geometria analítica eu vou demonstrar isso aqui para vocês, tá, aluno? Decorar matemática é algo muito chato. Então a gente vai fazer a demonstração para vocês dessa expressão, como encontrar o angular através da geometria analítica. Então, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Dessa maneira, nós encontramos o angular. É só trazendo informações que a gente já tem do exercício, pega as informações que a gente já tem do exercício e traz para cá, tá bom? Para a geometria analítica. Então, bora lá, vem comigo. y2, 162, menos y1, 137, sobre x2, 1985, menos x1, 1980, teu x1. Então, quanto é que vale o coeficiente angular? 162 menos 137, vocês que são bons de matemática, pega a calculadora aí e joga fora a tua calculadora, porque na hora da prova você não vai poder utilizar a calculadora. Então, bora encher essa laje. 162 menos 137, obrigado, 25, sobre 1985 menos 1980, 5. Logo, o teu coeficiente angular, 25 dividido por 5, será igual a 5. Matamos o angular. Falta quem agora? O linear. Quando tem esse tipo de questão envolvendo tabela, o linear é muito fácil de ser encontrado. É só você pegar a referência numérica de onde parte a tua primeira informação, né? Por quê, professor? O coeficiente linear, lembra da aula teórica, aula passada, outra aula lá, no arquivo do alfa, tá bom? É onde a tua reta toca o eixo y. Então o linear é um valor de y, um valor de partida do y. É um valor de partida do y. De onde é que o y parte aqui? Do 137. Ok? Então, esse, na verdade, é o valor do coeficiente linear. Tua função, querido aluno e querida aluna, ela está montada. Tá bem aqui, ó. Imagem, quantidade de médicos, é igual ao coeficiente angular, que é 5, vezes o ano, mais o coeficiente linear. De onde é que partiu, né? Valor inicial para a quantidade de médicos. 137. Está montada a tua lei da função. Qual é a pergunta da tua questão? Em 2040, né,
qual vai ser a quantidade de médicos. Aqui eu tenho que fazer uma pequena adaptação. Eu não posso trazer para cá o 2040, ok, aluno? Tanto que algumas questões a gente já utiliza esse artifício bem no início da resolução. Na verdade, o 1980 é como se fosse o ano zero. Automaticamente, aqui eu tenho 5 anos após 1985. Comparando com 1980 a 1995, eu vou ter 15 anos. Ok? 2010, comparando com 1980, eu vou ter 30 anos. E 2040, comparando com 1980, eu vou ter 60 anos. Então, nessa relação, na verdade, o teu domínio vai ser igual a 60. Vou até trazer a setinha para cá, para quando você printar ou for assistir novamente a aula, você entender de onde é que surgiu 60. Mais 137. Então, quantos médicos nós vamos ter em 2040 para esse município? 5 vezes 60, 300, mais 137. Então, quantidade de médicos será igual a 437. Mais um exercício do Enem para caixa. Nós temos aí a alternativa correta, letra C.